como o currículo vitae pode ser muito mais rico do que um simples documento. Pode ser um espelho das nossas conquistas, dos nossos valores e do nosso crescimento pessoal. Deixo, desde já, algumas questões que nos ajudarão a refletir. Primeiro, como podem os alunos começar a construir o seu primeiro currículo vitae mesmo sem experiência profissional? Segundo, de que forma as famílias podem apoiar o desenvolvimento das soft skills em casa e fora da escola? Que papel cabe à escola neste processo de descoberta e valorização de competências? Que distingue, afinal, um bom currículo aos olhos dos empregadores? E de que forma o mentoring e o voluntariado podem fortalecer o percurso pessoal e profissional dos jovens? Temos, portanto, uma sessão muito rica e inspiradora pela frente. Sofia Leitão, muito obrigado por estares connosco. A palavra é tua, ou como eu costumo dizer muitas vezes, o palco é teu. Muito obrigada, Alberto. É uma honra enorme estar aqui hoje. Muito obrigada a todos que estão presentes e muitos parabéns, Marta Rodrigues, por mais uma iniciativa de excelência para os alunos, para os encarregados de educação, para os professores também. Muito obrigada. E é essencialmente de tudo isso que vamos falar, a importância do CV, a importância do CV enquanto estão no ensino, nas escolas, no ensino 2, 3, antes de iniciarem o ensino secundário, o que é que deve constar do currículo e quando é que devem começar a preparar o seu currículo e a ter uma visão, uma perspectiva de onde querem chegar. E muito bem, e esta temática aparece porquê? Porque aquele velho currículo, o résumé, como dizem nos Estados Unidos e no Canadá, já não vai funcionar em 2025. Eu diria que não funcionou já em 2024 e os próximos anos, então, nem sabemos o que é que nos pode esperar. Para já é uma grande diferença relativamente ao currículo vitae que estamos habituados. Mas vamos concretizar e começar por saber que expressão é esta, o currículo vitae. A etimologia da palavra vem do latim e significa curso da vida, precisamente. É isso que espelha este documento, ou que pretende espelhar. É um termo muito usado na Europa e na América Latina, como referi, résumé será nos Estados Unidos e no Canadá. Começou a ser usado no século XV para desenvolver a trajetória pessoal, educacional e profissional, especialmente entre eruditos, artistas e cientistas. Eu tenho informação que em 1482 Leonardo da Vinci fez um documento, que foi o documento mais parecido até hoje com o original de um currículo vitae, para apresentar ao Duque de Milão, precisamente para lhe descrever as suas habilidades e para o convencer a dar-lhe uma posição. Por isso, já no século XV falava neste documento, que é, volto a referir, curso da vida, é a etimologia da palavra. Mas não foi sempre assim, e por não ser assim, e por estas mudanças serem constantes e serem cada vez mais rápidas, é que eu acho que é importante vermos aqui muito brevemente a evolução que teve este formato de documento. E começo por a década de 80, em 1980, quem fazia o currículo eram pessoas entre os 35 e os 52 anos, que tinham uma vida profissional ativa, na sua maioria já formados, que procuravam trabalho, procuravam uma remuneração, procuravam um emprego. Ahm, e o que é que era valorizado na atualidade, em 1980? O emprego atual que tinham e o destaque era para há quantos anos estariam, qual era a antiguidade, dessa mesma posição, há quantos anos estavam naquela fábrica, naquele escritório. A escolaridade era bastante detalhada no currículo e apresentavam-se os cursos básicos que tinham frequentado. Era muito comum e muito valorizado o conhecimento em datilografia, em estenografia, quem não se lembra de currículo, a dizer quantas palavras se conseguiam processar por minuto, e era um fator muito diferenciador quando se entravam para as empresas tradicionais. A língua mais falada era o francês e por isso o currículo dizia sempre o nível de francês que a pessoa falava. O currículo apresentava sempre que a pessoa tinha carta de condução e carro próprio, se fosse o caso. Era importante que constasse esta informação no currículo. A morada completa também era muito comum. E também o número de identificação pessoal, por exemplo, o número do cartão de cidadão ou o número de contribuinte. Eram informações que seguiam neste documento e que circulavam livremente. Não havia aqui nenhum problemas com RGPDs como hoje em dia. Muitas vezes o currículo terminava com a indicação de pessoas em determinados cargos, em determinadas empresas,
indicando o seu número de telefone, que poderiam ser contactadas para dar referências. Em 1980, nesta década, o currículo vitae era um documento simples, datilografado em papel e muitas das vezes entregue em mão, no bater à porta e entregar o currículo, algumas vezes, claro, enviado por correio. Tinha uma, duas ou três páginas, era comum incluir uma foto formal, tipo passe, e o título. O cabeçalho dizia currículo vitae. Era assim que se apresentava este documento, na década de 80. Mais à frente, em 2000, a chamada geração X, que tinha entre os 20 e 35 anos, e os baby boomers, as pessoas que tinham 36 e 54 anos na altura, já procuravam, não um emprego, não um trabalho remunerado, já procuram oportunidades em empresas tradicionais. Já é uma pesquisa diferente. No currículo já aparece uma referência à vaga a que se estão a candidatar. Ah, Aparece com detalhe informação do curso superior e outras formações, que o candidato tenha feito, e depois uma lista exaustiva das habilidades adquiridas na profissão. Já é feito em computador, com algum design, já se usa o negrito, ahm, uma ou duas páginas, já não são três páginas, já não se indicam as pessoas que podem dar referências, mas há uma frase curta que diz que se dão referências por solicitação, e estas pessoas, estes profissionais, já começam a familiarizar-se com os e-mails e já começam a haver vagas online para determinadas profissões, e o título Currículo Vitae desaparece do documento, uma vez que ele é completamente autoexplicativo. A partir de 2000, nunca mais ninguém voltou a escrever o título do documento. Mais à frente, temos a geração X, Millennials, e a geração Z, que aí já procuram situações diferentes. Novos, estão permanentemente à procura de novas oportunidades, mesmo detendo uma situação confortável, estão sempre a ver o que é que aparece, novas oportunidades, atentos às startups e às multinacionais. E desde 2010 é um facto, as empresas que estão a admitir e as recrutadoras pedem explicitamente que os candidatos incluam soft skills. Já não é a idade do candidato, a formação académica e a experiência profissional, as soft skills já são um descritivo transversal a qualquer vaga que é apresentada. E muito comum, mais do que o currículo vitae, simultaneamente, nos pedirem um vídeo de apresentação de 1 ou 2 minutos. Nós temos que enviar o currículo e preparar no telemóvel um vídeo que fazemos durante 1 minuto, para também fazer o upload com uma apresentação, digamos que é uma apresentação verbal do nosso currículo vitae. E aí é que vão ser avaliadas soft skills. Atualmente, e sempre, sem exceção, o CV é digital, é um documento interativo, é um documento que tem que ser muito visual, e que tem que estar otimizado para sistemas de recrutamento, as chamadas ATS, Application Tracking Systems, porque o algoritmo nas grandes empresas e nas recrutadoras é que vai fazer uma filtragem inicial, das pilhas de currículos que correspondem às características da vaga ou não, nem sempre são humanos. Usam-se ícones, usam-se cores, usam-se infográficos, usam-se QR codes, usam-se links clicáveis. O design é um design limpo, com ou sem foto. O CV é curto, não ultrapassa uma página, é muito raro, e muito centrado, então, como disse, nas competências. Qual é a informação que é decisiva, que é importantíssima, fundamental? O e-mail, a cidade onde estamos, onde está o candidato, o telefone, porque as recrutadoras, os gestores de recursos humanos telefonam a marcar uma entrevista, uma página de LinkedIn, mas isto a partir da idade adulta, com certeza, e muitas vezes já aparece available to relocate, se a pessoa está disponível para trabalhar noutra cidade ou noutro país. Assim já abre a porta para outras oportunidades. E é assim, normalmente, nos dias de hoje, que nos aparece um currículo. Este tem aqui uma situação que eu corrigi. Por exemplo, hoje em dia já não apresentamos a profissão abaixo do nome, utilizamos um nome simples e curto,
Temos os dados de contacto com o telefone, o e-mail, a cidade onde estamos, o LinkedIn, já temos LinkedIn, a partir do momento em que entramos na universidade, o LinkedIn é indispensável, as línguas que falamos, as competências, de que já vamos detalhar mais à frente, as hard skills, que são as competências técnicas, os interesses, muito importante este detalhe que vamos ver mais à frente para os jovens, perfil profissional, experiência profissional detalhada, da mais recente para a mais antiga, sempre, e a formação académica. Como é que transpomos esta realidade, então, para um jovem que está numa escola do segundo e terceiro ciclo ou no ensino secundário? Algumas coisas, então, vão ser diferentes, não é? Claro que está, vamos adaptar. Por exemplo, se estamos a falar de um aluno do nono ano, podemos ter no perfil profissional um texto, por exemplo, a dizer aluno do nono ano, apaixonado por História e Geografia, com boa comunicação e disposição para aprender. Procura desenvolver competências sociais em ambientes dinâmicos. Pronto, este é um perfil que tem que ser verdadeiro, tem que ser honesto, tem que corresponder à realidade do estudante, seja ela em termos de competências sociais, seja em termos de hard skills, ou, por exemplo, estudante do nono ano, com gosto por inglês e ciências naturais, empreendedora e muito comunicativa, pretende adquirir experiência ajudando nos expositores, por exemplo, da FATACIL, contribuindo de forma organizada e colaborativa. Pronto. Temos aqui duas maneiras do estudante até ao nono ano se apresentar com a sua realidade, com o seu presente, por forma a se apresentar, a dizer o que é e para onde quer ir. Muito importante. Em vez de experiência profissional, o que é que vamos ter? Vamos ter uma descrição, uma apresentação das atividades extracurriculares. No currículo vitae de um estudante, não pode constar só a escolaridade, porque a escolaridade é obrigatória. O que vai distinguir e valorizar, e à frente vamos também já abordar mais em detalhe, é o curso de vida dos estudantes. E as atividades extracurriculares desempenham um papel fundamental, estágios que possa realizar, voluntariados e ainda podem acrescentar testemunhos. Podem recolher o testemunho do diretor da escola porque se destacaram em determinado momento, em determinada atividade, corresponderam acima das expectativas, ou de um professor, seja da escola que frequentam, seja de uma atividade extracurricular, onde realmente tiveram um desenvolvimento superior à média. Se o estudante, depois de apresentar a sua formação académica, estudante do nono ano, na escola tal, pode e deve também dizer que estudos pretende seguir. Há aqui já uma identificação de que o estudante tem uma visão, tem um percurso que quer desenvolver. Por exemplo, pretende seguir os estudos na área e vamos ver qual é a área que vai seguir na escola secundária tal, se vai mudar de escola. Se, por exemplo, vai para um curso profissional a seguir ao nono ano, pretende seguir o curso profissional na escola profissional de tal. Enquadra melhor a pessoa que está a ler o currículo, seja ela uma recrutadora, seja o gestor de uma empresa, o diretor técnico de por exemplo, de uma organização no setor social que esteja a avaliar candidatos para um voluntariado. E por isso, esta é a sugestão que há para um currículo feito para estudantes até ao nono ano, que é a minha recomendação. Mas efetivamente, é o que nos traz aqui também hoje, é o contributo técnico e também uma inspiração para sabermos o que valoriza e o que distingue um CV. CV de estudante. E é isto que já tratamos, são as competências. E nas competências nós temos duas situações completamente distintas. Eu acho que a maior parte das pessoas hoje em dia já está familiarizada com as expressões soft skills e hard skills. Hard skills são as competências técnicas, as soft skills são as competências mais ligadas ao relacionamento interpessoal, ao relacionamento pessoal, à forma como se comunica. São habilidades comportamentais, sociais e emocionais que determinam como a pessoa se relaciona. Uma coisa é saber fazer, que é a escolaridade, outra coisa é saber ser e saber estar. Determinam como a pessoa comunica e lida com situações no dia a dia, seja no trabalho, mais tarde, na escola ou na vida pessoal. Por exemplo, o pensamento crítico,
a criatividade, o trabalho em equipa, seja ele presencial ou remoto, a comunicação intercultural e a resolução de problemas. Eu creio que este conceito fica apresentado, fica explicado e tenho quase a certeza que a maior parte das pessoas que me está a ouvir já conhece esta expressão. Mas como e quando desenvolver estas competências? E deixo aqui duas mini provocações, que é o seguinte, retiradas das redes sociais recentemente. Estudos revelam que envolver crianças nas atividades domésticas contribui para que elas cresçam mais responsáveis e alcancem maior sucesso na vida adulta. Já começam a surgir muitas informações visuais neste sentido. Outra curiosidade: Colégio Espanhol ensina os alunos a cozer, cozinhar e passar roupas. Pode ser o colégio, pode ser a escola, pode ser a família. Mas o que é certo é que há uma preocupação. Uma notícia: a Dinamarca exige que todas as crianças dos 6 aos 16 anos tenham uma aula semanal de empatia. É na escola. Nas escolas japonesas, as provas começam no quarto ano, por volta dos 10 anos de idade, enquanto os 3 primeiros anos, o primeiro, o segundo e o terceiro ano do primeiro ciclo, são focados em boas maneiras, comportamentos e valores. Mas também por cá temos boas iniciativas de grande mérito. Vi aqui duas da vossa região, isto porque eu estou em Lisboa, onde falaram sobre voluntariado, associativismo, os benefícios, etc. É muito bom que as escolas, as associações de pais em especial, tragam estes assuntos, aos alunos, aos professores. Por exemplo, a última ação que assisti, também muito importante, o papel dos estudantes no sucesso do processo educativo, e aí, mais uma vez, dou os parabéns à FRAP Algarve e à Associação de Pais do Grupamento de Escolas de José Belchior Viegas, muito bem. E recentemente vi estas duas notícias. O professor José Oliveira venceu esta sexta-feira o Global Teacher Prize de Portugal por transformar salas de aula em verdadeiros laboratórios de criação, tendo já criado oficinas de serigrafia, estúdios de fotografia ou clubes de design. E também li, ontem, a professora que põe os alunos a ler poesia na fila para a biblioteca venceu o prémio de professor bibliotecário. O que nos interessa é pôr os alunos a ler poesia na fila para a biblioteca. Excelente, excelente. Ahm, e uma imagem muito clássica para começarmos a saber e a destacar onde é que os estudantes vão buscar as soft skills, onde e como as desenvolver. Um clássico é esta imagem, já com alguns aninhos, que diz: ahm, vocês veem crianças a cozinhar, eu vejo leitura, medição, ou pesagem, matemática, seguir instruções, colaboração, escuta ativa e resolução de problemas. É que efetivamente uma simples atividade como duas crianças estarem na cozinha a preparar uma receita para alguém, só essa situação já é um ato de empatia e de generosidade, mas estão a trabalhar em equipa, estão a ler, estão a interpretar, estão a pesar, estão a assumir responsabilidades, estão atentas, estão a gerir o tempo, estão a trabalhar também matemática, leitura, muitas competências. Por isso, soft skills, onde é que se podem desenvolver? Em casa, por exemplo, nas tarefas domésticas, no jardim, tantas atividades de jardim que podem fazer com a família e com os irmãos, que têm uma regularidade, têm que cortar a relva de X em X tempo com aquela ferramenta e tudo isso engloba num processo transversal, numa ida ao supermercado, na gestão, na preparação da lista de compras, na verificação dos preços, se está dentro do orçamento, depois chegar a casa e guardar as coisas conforme a validade das mesmas, num evento familiar em que têm que conversar, responder a perguntas, fazer perguntas, levar alguma coisa para oferecer ao anfitrião, numa viagem. E então as viagens são riquíssimas, e aí eu falo por experiência própria, porque acompanho muitos estudantes para a Inglaterra no verão, nas férias escolares. As viagens são das atividades mais ricas para o desenvolvimento de soft skills. Mas ainda mais oportunidades para desenvolverem soft skills, por exemplo, participar em apresentações na escola ou nos clubes.
chegarem-se à frente, serem os apresentadores do espetáculo de Natal, do espetáculo de Carnaval, que seja, conversar em grupo sobre projetos e debates, fomentar as conversas, fomentar o pedir a opinião, e que preparem um tema. ah, Podem ir buscar respostas à família, aos colegas, mas que apresentem as suas opiniões, que façam prevalecer as suas ideias, em grupo, seja um projeto, seja um debate sobre determinado tema. Pratiquem escrever textos, ou resumos, que participem em projetos de grupo ou clubes escolares. São atividades riquíssimas e as escolas põem à disposição. Ajudar em eventos ou organizações, por exemplo, viagem de finalistas, toda aquela azáfama de recolher fundos, de organizar uma feira, tudo isso estão a desenvolver competências, estão a relacionar-se com os outros, estão a trabalhar em equipa, estão a trabalhar em projeto, participar em jogos de estratégia, importantíssimos, jogos de mesa, os jogos de tabuleiro, damas ou xadrez, que implicam estratégia, implicam algum raciocínio, são brilhantes para desenvolver soft skills, participar em eventos culturais, quantos mais, melhor, locais, nacionais, regionais, ir aos espetáculos musicais, chamados concertos, festivais, visitar museus, claro que sim, aproveitar as excursões da escola, muito, porque normalmente são bem organizadas, têm um objetivo, têm uma estrutura, são bem acompanhadas, os alunos estão sempre em segurança. Escuteiros também é uma atividade que muito promissora em termos de desenvolvimento de soft skills e de hard skills também. As atividades extracurriculares, são riquíssimas e é aproveitar todas aquelas que a escola põe à disposição, que a Associação de Pais muitas vezes também promove e dinamiza naqueles horários após o período letivo, porque elas vão trabalhar disciplina e foco. Sejam elas, o teatro, a dança, o desporto, as atividades, as artes marciais, o clube de jornalismo, o clube de leitura, o inglês, a música, o instrumento, todas elas vão, permitir aos estudantes trabalhar disciplina e foco, a expressão e a comunicação não verbal, o trabalho em equipa, normalmente são de grupo, fair play, autoconfiança e presença, autoconhecimento e autoconfiança, mais uma vez, peço desculpa, gestão emocional, empatia e colaboração. Se uma determinada escola ou uma determinada associação não tem esta oportunidade de proporcionar estas atividades, há muitas academias que as proporcionam, mas eu creio que dentro da escola, têm com certeza muita diversidade, de atividades em que podem participar. E claro, o voluntariado, que também já falaram neste ciclo de eventos, a prática, a atividade feita por vontade própria e de forma espontânea, é também riquíssima para promover soft skills, para promover o desenvolvimento de soft skills. Porquê? Porque vai trabalhar competências como estar em equipa, a literacia financeira, a cidadania, muito importante, o pensamento crítico, porque é que estamos aqui, o que é que estamos a fazer, e a capacidade de resolução de problemas que vem a seguir, a criatividade, porque neste meio temos de ser muito criativos para chegar onde queremos, a comunicação, a empatia, obviamente, não só com os utentes finais, mas com as equipas de trabalho, é a responsabilidade social, poderá ser consciência ambiental em algumas áreas de voluntariado e a gestão de um projeto. O Banco Alimentar está sempre aí com duas campanhas anuais a precisar de estudantes, seja no supermercado, seja no armazém, para organizar as recolhas de documentos e depois o armazenamento e a organização dos alimentos. A ReFood também todo o ano precisa de voluntários, precisa de muita ajuda na separação de alimentos, nas entregas. Por isso, oportunidades existem muitas. Ah, e por fim, também os estágios. Os estágios são atividades práticas, para os estudantes ganharem experiência e para consolidarem aquilo que aprendem na escola. Elas devem ser sempre supervisionadas e orientadas, as atividades de estágio, com ligação aos estudos, e normalmente decorrem a partir do 10º ano de escolaridade. Mas, inclusive, até ao 10º ano de escolaridade, há aqui várias situações que são comparáveis com o estágio. Uma visita de estudo com envolvimento em atividades é um estágio. Quando vão
Vamos imaginar, vão visitar um hospital, um centro de dia e vão ajudar na preparação dos alimentos ou vão também jogar ou cantar para os utentes. É um mini estágio, estão a participar em atividades numa determinada organização de uma forma supervisionada e orientada, com ligação aos estudos. São mini estágios e eu, por exemplo, nas minhas mentorias, eu vou buscar todas estas informações para verificar que competências poderão ter desenvolvido em que momento, para listarmos tudo no currículo. E às vezes nem se lembram e fizeram muita coisa mesmo. Programas de orientação vocacional, outras colaborações com empresas, isso mais tarde, já há estágios profissionais, já há outro tipo de colaborações, remuneradas ou não. E as línguas a viagens, e viagens aqui é a minha praia, não é? Estimulam aprender línguas, praticar línguas, estimular a memória e a concentração. Trabalham imensamente a aprendizagem de línguas, a flexibilização do cérebro das crianças. É a prática da escrita e da oratória, a prática da autonomia e da disciplina, da criatividade, do trabalho em equipa na sala de aula, o trabalho a pares, é pensamento crítico, é autoconfiança, é a resolução de problemas, é gestão do tempo, é empatia, é comunicação intercultural. E se fizermos línguas e viagens, é mundo, é mundo. E os estudantes precisam muito de mundo também. E há imensas oportunidades para todas as bolsas de participarem neste tipo de situações. E agora vamos aqui retomar aquilo que é, sem grandes detalhes, aquilo que é o motivo que nos traz aqui hoje. CV na escola, se há uma pergunta, a resposta é sem qualquer dúvida, sim, o CV na escola. E eu diria antes das escolhas do 10º ano. É muito importante que o estudante pare, olhe e reflita, como se costuma dizer, para o que já fez até determinado momento, o que está a fazer hoje e o que pretende fazer para o futuro. Porque se o estudante está no 8º ano e já sabe o que é que vai seguir, muito bem, então vamos definir esse caminho e vamos trilhar esse caminho, vamos apetrechar esse caminho das competências, sejam elas hard ou soft skills, para chegar a esses objetivos. Por isso, preparar o CV antes das escolhas do 10º ano, e as escolhas do 10º ano não são com profissionais especializados, é uma ferramenta de autodescoberta, é um espelho para conquistas pessoais, é o realizar de um exercício de autoconhecimento, é definir objetivos e planear, é responsabilização, é assegurar o desenvolvimento de soft skills. Vamos planear. Se o teu currículo ainda não tem aqui esta tipologia de atividades, nesta quantidade que é aquela que merece já ser uma referência para o teu CV, vamos então organizar em que momentos vais participar neste tipo de atividades, na escola, fora da escola, para que estejas preparado para alcançar o futuro profissional e pessoal que desejam, não é? E por isso, em termos de timing, a minha sugestão e a minha prática, e tem sido a minha experiência com sucesso, diria, a primeira versão do CV até ao final do 9º ano, com atualizações sucessivas. Juntou mais uma atividade extracurricular, vai lá pôr. Juntou mais um espetáculo ou uma visita de estudo, vai lá pôr. Depois, um profissional, eu recomendo que seja um mentor, é o trabalho que eu faço e acho que é um trabalho próprio do mentoring, vai ajudando a reorganizar todas essas informações no documento. Uma segunda versão no final do 11º e 12º anos, porque entretanto já aconteceu muita coisa, por isso rever o formato, não só rever o conteúdo, mas rever também o formato, e durante a licenciatura, quantas versões, quantas necessárias, porque durante a licenciatura estão a concorrer a estágios, estão a concorrer já a propostas de trabalho, tem que ter um CV preparado se a proposta de trabalho é numa determinada área profissional, se é noutra, não é o mesmo CV que serve diferentes oportunidades, sejam elas de trabalho, de estágio ou de voluntariado. Temos que ter um CV focado. Caráter interno e externo, os ganhos terapêuticos, pessoais e sociais são muito maiores. Eu estou a ouvir alguém falar? Ok. Eh, Continuando, e já quase a terminar, muita atenção. Hoje em dia o CV tem que ter uma versão para humanos e uma outra para Tracking Systems.
Uma coisa é o dono da empresa que faz o recrutamento ou a equipa de recursos humanos de uma pequena e média empresa. Outra coisa é uma recrutadora ou uma multinacional. A recrutadora ou multinacional utiliza ATS. Por isso, o currículo tem que ter uma definição completamente diferente, um formato. Ah, por isso, a partir do momento em que são profissionais ativos, já tiveram o primeiro emprego ou o segundo, podem e devem ter sempre duas versões de currículo. Nunca esquecer, quando se envia um currículo de e-mail, tentar pedir um recibo de leitura para sabermos que efetivamente nos candidatamos àquela vaga. Muito importante, uma carta de apresentação. Tem que ser muito cuidada, porque senão, eu diria que é a morte do artista, desculpem-me a expressão. Um CV muito bom, muito mal apresentado, quando estamos a fazer chegar esse documento ao recrutador, causa uma péssima impressão. Também, igualmente, a destacar escolher bem o nome do ficheiro do nosso CV, que deve ser enviado em PDF, escolher o nome que tenha o nome do ficheiro, que tenha o nome do candidato e a data. Depois temos, se tivermos vários CVs, podemos ter várias datas e, por exemplo, Maria Cristina, vendas 2025, Maria Cristina, voluntariado 2025, para sabermos que enviamos o currículo certo para o sítio certo. Muita atenção à ortografia e é o maior drama que eu continuo a assistir hoje. Quando estou em processo de recrutamento e seleção de, por exemplo, group leaders para acompanharem os programas de inglês no verão em Inglaterra, licenciados no final do primeiro ano, durante o segundo ano, o currículo chega com uma ortografia deficiente e depois o próprio candidato ter uma conta de e-mail com um nome minimamente formal e elegante, porque às vezes têm assim uns nomes muito infantis e convém também estarmos atentos ao nome que damos ao nosso e-mail. E quais são os próximos passos a seguir à definição, a seguir a fazerem o seu CV? Participarem o mais possível em conferências, em congressos, estarem atentos que formações têm à sua disposição, e participarem ativamente nesta tipologia de eventos. Aparecerem, fazerem networking, conhecerem pessoas, ouvirem speakers diferentes a falar sobre temas diferentes, atualizarem-se, estarem a par daquilo que são as preocupações, porque numa entrevista de emprego não sabemos que pergunta é que pode surgir e transversalmente podemos estar minimamente informados e introduzir numa conversa. Ainda há dias estive na Summit de Inteligência Artificial e por acaso ouvi um orador a falar sobre isto ou sobre aquilo. Têm muito mais conversa se forem estando atento a este tipo de eventos que são gratuitos, muitos deles já são online, confere um certificado de participação, que depois tomam devida nota de quantos tiveram, quem era a organização, quantos dias durou, em que datas ocorreu. Participar no voluntariado em estágios. O voluntariado deve estar na agenda do estudante. Ou todos os anos, em determinada data, vai para determinada organização dar o seu contributo, ou duas ou três vezes por ano vai para determinada organização e pode variar as organizações de ano a ano, 2 em 2 anos, em momentos mais curtos, colaborar. Faz parte da formação integral do estudante, é cidadania, é responsabilidade social. E tem que começar nestas idades, não é só mais tarde, tem que começar nestas idades, faz parte da educação do estudante. Desenvolver soft skills, aprender línguas, muitíssimo importante. O inglês é um fator decisivo na apreciação do currículo vitae. Programas educacionais, programas que possam juntar rugby e inglês, programas que possam juntar inglês e desenvolvimento de soft skills. Há muita oferta de programas educacionais, convém ver a certificação que têm, quem é que os acompanha, qual é a empresa que os organiza, e manter sempre o CV atualizado, ir adicionando tudo que pode acrescentar competências. Estar atento. Este é o trabalho que eu faço nas mentorias, ensino a verificarem o que é que podem ir buscar ao que fazem, onde participam, para aproveitarem para o currículo e também saber o que é que devem fazer no curto prazo e no médio prazo. E pronto, mentoring é o que eu faço com estudantes.
E o que é o mentoring? O mentoring não é psicologia, não é coaching, não é orientação vocacional, não é formação. O mentoring é um processo de desenvolvimento pessoal e profissional, no qual uma pessoa mais experiente, o mentor, orienta, aconselha e apoia a outra pessoa, o mentee, no seu crescimento de aprendizagem e na sua progressão na carreira. Ah, e o que é que eu faço também? Mentorias para construir o CV a partir dos 14 anos, individuais, em grupos pequenos, em turmas, ajuda a preencherem, a fazerem a sua carta de apresentação, prepararem-se para a entrevista presencial, para as entrevistas online, para responder a candidaturas e enviarem o seu CV, para preencherem, começarem a ter o seu perfil de LinkedIn e prepararem um pitch de sucesso. Quase todas as recrutadoras hoje em dia ou nos pedem um vídeo com a duração de 1 minuto, ou temos que chegar à entrevista e fazer um pitch, apresentar um pitch de qualidade que nos apresenta e que diz porque é que somos melhores que os outros. E eram estas as ideias, Alberto, que eu trazia para hoje. Eu acho que abordei aqueles temas todos que foram introduzidos no início. Ah, Dir-me-ão se sim ou não. A questão, algumas das perguntas eram exatamente para introduzir a tua apresentação, porque eu tiveste a mobilidade de a enviar e de alguma forma resultaram dali algumas questões que se iriam encaixar nessa apresentação e por isso pareceu-me que podiam fazer sentido até para início de modo de conversa. Nós Sofia, nestes webinars temos sempre uma envolvência grande dos nossos participantes e as nossas fichas de inscrição têm sempre um campo que permite aos nossos participantes colocar questões. Naturalmente, nunca conseguimos, dada a profusão de questões, das mais variadas, colocá-las todas. Eu selecionei de um conjunto, tu tens conhecimento, selecionei algumas, mas antes disso, eu queria lançar uma questão a um nosso convidado hoje aqui também presente, o professor Carlos Fernandes, diretor do agrupamento de escolas Duarte Pacheco, do Lolé. A propósito desta temática, eu queria lançar uma questão. Temos a escola aqui presente, a nossa convidada falou da importância do currículo começar a ser construído a partir do 9º ano, essencialmente, e eu perguntava se o currículo pode ser uma poderosa ferramenta de autoconhecimento e de valorização das competências adquiridas ao longo da vida escolar, de que forma é que o agrupamento pode, o seu em concreto, do qual o seu professor é o diretor, naturalmente, mas numa visão, se calhar um bocadinho também mais generalista nessa perspectiva, pedindo a sua opinião, de que maneira que o agrupamento pode integrar de forma sistemática e transversal o desenvolvimento das soft skills e a construção do CV no percurso dos alunos, desde o segundo, terceiro ciclo ao secundário. Boa noite a todos. Antes de mais, agradeço por-me colocar uma questão, não estava de facto preparado. Entrei já um bocadinho tarde no vosso... Professor, quando eu sou, peço desculpa interromper, eu, enquanto moderador, de vez em quando causa assim umas maldades destas. Já percebi. Já percebi. Eu, por acaso, estava a acompanhar outro webinar também sobre bullying, ciberbullying, e, portanto, tenho medo de misturar aqui um bocadinho as temáticas. De qualquer modo, pronto, estava a colocar a questão de que modo o agrupamento pode um bocadinho de maneira transversal. É assim, pronto, isto, eu há alguns anos que, sendo da área das letras, também do português, era uma temática que eu abordava sempre nas aulas. Portanto, a elaboração de um currículo ITAI fazíamos-lo sempre na disciplina de língua portuguesa. Começávamos, sobretudo, eu sou do terceiro ciclo secundário, mas no terceiro ciclo. E continuamos a fazê-lo. As aulas de português são as aulas em que, em princípio, mais trabalhamos a elaboração do currículo. Também nos cursos de Educação e Formação, e nós temos, tanto na área de empregado de mesa e bar e dos CEFs, também é uma temática que é trabalhada pelos formadores e pelos professores das línguas, a elaboração do currículo para que possam efetivamente entrar em contato com empresas e poder entrar no mercado de trabalho. Mas ao nível do agrupamento, é assim, não temos estado, de facto, não foi ainda uma temática que tivéssemos abordado transversalmente, mas de facto, se calhar, eu penso que mais até a partir do terceiro ciclo, quinto, sexto ano, ainda é muito cedo para os alunos começarem a pensar na elaboração de currículos. Agora, a partir do sétimo, oitavo e sobretudo 9º ano, no caso do básico,
será mais o ano propício, será o nono ano, como disse aqui a nossa palestrante Sofia Leitão. Antes disso, penso que é muito, muito precoce. Estamos a pensar em elaborar currículos, os miúdos terão outros interesses, outras preocupações do que a elaboração de um currículo, penso eu. Até a própria maturidade, não é? Exato, sem dúvida, sem dúvida. Professor, muito obrigado. Mais uma vez, desculpe pela provocação, mas eu tinha que aproveitar o facto de eu ter em sala, também para ter aqui um bocadinho a visão da escola numa temática cada vez mais importante e onde a visão da escola é fundamental para a construção daquilo que são a personalidade dos nossos alunos e aquilo que é o futuro dos nossos alunos, sem dúvida nenhuma. E por isso é como eu digo, quem me conhece sabe que eu, de vez em quando, mando assim umas cascas de banana... Mas não é para cair, não é para cair. Estarei preparado. É para enriquecer, obviamente, o debate sobre o tema que nós temos, obviamente, em discussão na sessão onde estivermos. Agradeço-lhe muito por essa visão e também a todos os pais, particularmente presentes, também os descansa naturalmente por essa visão, já a olhar para o futuro também, não é? E que é fundamental. Que é fundamental. Sr. Professor, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Sofia, ainda não te livras, porque temos aqui muitas e boas questões para te colocar. Vamos a isso. E que sem dúvida nenhuma, eu agora estava aqui à procura do documento, eu já abri aqui dois monitores, mas eu quando são muitos monitores ainda fico mais baralhado, portanto, ora deem-me só um segundinho, ora, cá estão elas. E começo logo na primeira. Começo logo na primeira. Repito que isto são questões colocadas pelos nossos participantes. Ok. E, Sr. Professor, não quer dizer que a Sofia não tenha aqui uma rasteira minha pelo meio também, ok? Fico também... E a primeira é, será que o CV é mais relevante do que a formação pessoal e social do indivíduo? Neste caso, do estudante? O CV é uma forma escrita de apresentarmos essa mesma formação. O estudante faz a sua formação social, faz a sua formação pessoal, mas não tem a oportunidade de se apresentar pessoalmente quando pretende, por exemplo, fazer um voluntariado, um estágio ou aceder a uma vaga de emprego. O currículo é só o documento que transcreve para o papel essa formação que o aluno tem. Agora, a formação é que é importante, expor o aluno a essa formação, expor o aluno a estas oportunidades. Pois há aqui um exercício que o recrutamento de seleção de pessoal, que este cartão de visita, que é este cartão de visita, nos obriga a termos, não é? Mas a prioridade é dar ao estudante, dar ao aluno essas oportunidades todas. É vivenciar, experienciar. Eu acho que entendi bem a pergunta. Por isso o currículo, de alguma forma, é a tradução daquilo que é a formação. Exatamente. Passa a escrito as vivências todas do estudante, porque não tem a oportunidade de se apresentar pessoalmente, passa para o papel essas vivências. Só reproduz aquilo que acontece com um planeamento para aquilo que desejamos que venha a acontecer. Muito bem. Esse o exercício. Não há uma relevância, mas de alguma forma uma complementaridade. Ou seja, exatamente. É o cartão de visita. É o cartão de visita. Traduz A de forma empresa, escrita. exatamente, a empresa está ali, produz, tem 200 colaboradores, estas matérias-primas, estes fornecedores, mas tem que ter um cartão de visita para se apresentar. É só Muito bem, isso. muito bem. Então passaria para outra questão, que vai quase na sequência desta. Se o CV é fundamental porque complementa e mostra aquilo que é a formação, como fazer um CV sobressair dos restantes? Hoje em dia, não só o formato conta, é verdade, o formato conta, mas claro está que o que é decisivo é o conteúdo, não é? Mas nunca esquecer que é um formato, uma norma que temos que seguir. No conteúdo, o que difere um currículo do outro é realmente, não é a quantidade, é a qualidade da participação desse candidato em experiências transformadoras que vão dar as hard skills, na sua maioria é a escola que lhes confere essas competências. As soft skills são oportunidades que quem está atento procura, apetrecha-se delas
e tem um currículo valorizado, que o distingue dos restantes. Por isso, são as soft skills. O que distingue um currículo do outro são as soft skills. Porque se nós tivermos um engenheiro, e perdoem-me esta analogia tão frontal, se tivermos um engenheiro que teve belíssimas notas e que chega a uma empresa, porque é um excelente candidato, mais muitas outras formações que fez, e é posto a gerir uma equipa de engenheiros ah, já em trabalho, se não tem as competências para gerir aquela equipa, as competências para comunicar com aquela equipa, se não tem empatia pelas pessoas que estão à sua volta, se não tem espírito crítico, capacidade para resolver problemas, com certeza que em situações iguais o recrutador vai preferir uma pessoa que tenha essas competências. Por isso, treinar essas competências, que são competências essenciais, competências pessoais, interpessoais, ahm, como lhe queiram chamar, desde muito cedo. Porque assim elas ficam estruturadas nos estudantes, nos candidatos. E é Portanto, isso que distingue o currículo. portanto, um CV, diria então que um CV, para sobressair em relação aos restantes, tem a ver com as próprias competências transversais, Exatamente. soft skills Exatamente, exatamente. do Porque, candidato, digamos assim. exatamente com as competências, porque essas competências é o que vai distinguir cada candidato na entrevista. O Muito bem. candidato tem que chegar à entrevista, dar respostas prontas, bem elaboradas, consistentes, ahm, honestas, tem que ter capacidade para relacionar os assuntos, para saber estar na entrevista, para saber ser na entrevista, muito mais do que o saber fazer. Pode haver 10 currículos de pessoas, desculpem, 10 currículos de candidatos com a mesma formação académica, com as mesmas notas. O que é que vai distinguir é a postura se tiverem a oportunidade de chegar a uma entrevista, não é? Porque o que está no currículo é que vai decidir se vão ter a oportunidade de continuar no processo de recrutamento, passar para a seleção e mostrarem o que valem numa entrevista. Por isso, Muito. para o currículo chegar a essa fase, tem que ter as competências. Leva a outra questão, que é qual é o melhor formato de currículo, visto as consecutivas mudanças relativas ao mesmo. O formato atual do currículo é um currículo digital, simples, estamos a falar de forma mesmo, é simples, interativo, que tem links clicáveis, que tem todas as referências que o aluno pode dar em termos do que fez, quando fez, durante quanto tempo fez. É um formato clean, com algum design, mas elegante, sem exuberâncias. É um documento que começa por uma breve apresentação do estudante, onde está, o que é que está a fazer e onde é que quer chegar, o que o distingue dos restantes, já para preparar uma entrevista de recrutamento, descreve as suas habilitações académicas, os seus interesses, os seus conhecimentos de línguas, e principalmente as competências que adquiriu e como é que as adquiriu. Não basta chegar ao currículo e escrever meia dúzia de competências, porque na entrevista o recrutador vai explorar cada uma das etapas por que passou nas atividades extracurriculares, na experiência profissional, nos mini estágios, no voluntariado, para ver se efetivamente há consistência nas informações que estão escritas. E no tempo que corre, onde temos um amigo todos que se chama inteligência artificial, que anda para trás, que anda para a frente, há uma também das nossas convidadas presentes, coloca-nos a questão como é que deverá ser um currículo preparado para a ATS, ou seja, ATS, exatamente. O que eu recomendo e o que eu trabalho com estudantes, por exemplo, já no ensino superior, chegam muitos estudantes no terceiro ano das licenciaturas. O que eu trabalho com eles é dois formatos diferentes. Um formato corrido, ah, sem grande design, sem ícones, limpo, ah, mais formal. Porquê? Porque as ATS vão ler na transversal, o algoritmo vai ver se aquele currículo tem as palavras-chave que procura. Se a descrição da vaga diz excelentes competências de comunicação, pensamento crítico e resolução de problemas, se aquele currículo não tiver lá aquelas palavras, o algoritmo, quando passa na transversal, manda tudo embora. Aquilo vai para o lado dos currículos que não vão avançar. E depois outro currículo para entregarmos a empresas mais pequenas, que não recrutadoras e não multinacionais,
diretamente àquelas empresas no processo de seleção é feito internamente pelo gestor de recursos humanos, em que já temos um currículo como aquele que apresentei, já pode ter 2 colunas, já pode ter alguns ícones, alguns links, alguma indicação mais prática e mais embelezada da experiência do estudante, para onde foi, onde é que passou, e por isso, no ensino universitário, eu recomendo sempre 2 formatos de currículo. Um simples e linear para ser lido pelo algoritmo e outro para ser lido por humanos. E como é que eles sabem quem é que vai ler o currículo? Sabem se estão a candidatar-se a uma vaga de uma multinacional, de uma startup, se é para fazer o upload do currículo online ou se é para entregar um simples e-mail. Nunca enviamos um currículo para um sítio sem sabermos que sítio é esse. Convencemos sempre irmos à internet, pesquisar aquela empresa, onde é que ela está, o que é que faz, quantos colaboradores tem, e o estudante vê logo se é uma empresa que está a utilizar um ATS ou não. Adaptar ao destinatário. Exato. Sempre à vaga e ao destinatário. São duas situações diferentes. À vaga especificamente e ao destinatário. Nunca enviaram um currículo sem saber para onde se está a enviar. Eu tenho estudantes que chegam ao pé de mim e dizem: fiz um voluntariado onde? Foi no Banco Alimentar, estive a separar alimentos. Separar alimentos como? Sim, estive a separar alimentos. E depois entregava às pessoas. Então, mas isso não foi no Banco Alimentar, se calhar foi na ReFood. Quer dizer, convém saberem onde estão, a fazer o quê, e como e que instituição é aquela, se tem 20 anos, se tem 5, quem é presidente daquela instituição. Convém incutir, e os pais aí têm que ter um papel muito ativo, de recomendar, vai ver à net, que instituição é essa, fazer perguntas, como se não soubessem a resposta, vai lá ver, ou vamos ver os dois, que instituição é essa, se está instalada em todo o país, ou só existe em Lisboa, só existe em Faro, mas pronto, quantos anos tem, se está instalada no mundo inteiro, se é apenas portuguesa, essa curiosidade faz parte. E porque falamos de pais, falamos também de associações de pais, temos aqui uma questão que toca exatamente nessa questão das associações de pais. E a questão é, termos no currículo ser membro de uma ou mais associação de pais poderá gerar algum impacto ou desconforto nas entidades empregadoras? Ser membro, quem é que é membro? O candidato ao emprego? Sim, exatamente. Mas aqui já estamos a falar dos adultos, não estamos a falar dos adultos. Ok. Mas não poderia deixar de colocar, estamos no meio de associações de pais e há aqui uma preocupação de um colega ou de uma colega em relação a esta questão. Portanto, e que naturalmente é uma questão, eu diria, interessante. A interpretação imediata que faço é que é um excelente cartão de visita qualquer pessoa que esteja ligada a uma associação de pais. É um ato de coragem, é um ato empreendedor, de uma enorme generosidade, pertencer a uma associação de pais. É um ato de resiliência gigante, não é? Por isso, é um excelente cartão de visita para estar no currículo. Se há algum trocadilho aqui nessa pergunta, eu ainda não cheguei lá. Seja, A questão e a lógica, a minha interpretação, a questão e a lógica do voluntariado. Se eu tenho tempo para voluntariado, será que eu serei um bom profissional? ok, pronto, aí vamos ver. É a Lá minha está. interpretação, é a minha interpretação, ok? Ok, Portanto, vamos lá ver. o erro pode ser meu. Vamos lá ver. Depende da vaga que nos estamos a candidatar, depende de onde estamos a enviar o currículo. Tudo são situações muito específicas. Não há uma resposta assim muito direta, depende para onde é que estamos a enviar o nosso currículo. Para quê e para onde. Diria que é quase uma resposta em todas as situações iguais, independente exatamente, das associações de pais ou não. Exatamente. O estudante, o profissional, o estudante universitário não pode ter só um currículo. Ele tem, quando vai responder a uma vaga, tem que pegar no currículo, ver se ele está adaptado, mudar imediatamente o cabeçalho, aquele perfil inicial de descrição e de apresentação. Tem que ser sempre personalizado para a vaga em questão e para a organização para onde estamos a enviar o currículo. Tanto colegas ou colega da Associação de Pais estejam tranquilos porque fazer parte do movimento associativo parental ainda é uma mais-valia, ok? Completamente. Esperemos que assim seja, Se o professor diga. Também depende da carta de recomendação do diretor, não é?
Depende da ligação. Depende A da carta de ligação. recomendação. Eu diria que isso é para outra palestra. Eu diria que é para outra palestra. Porque, então, permitam-me aqui uma opinião muito pessoal. Quem está no movimento associativo de pais pelas razões corretas terá sempre do seu diretor a melhor carta de apresentação possível, porque é um aliado, um companheiro, um jogador de equipa, um trabalhador em prol da mesma causa. Por isso, 200% de acordo. isto estando pelas razões corretas, como é óbvio, nessa perspectiva. Por isso, teria sempre da parte do seu diretor a melhor carta de recomendação possível, eu diria, não é? Eu diria. Isto fala alguém que passou 20 anos no movimento associativo de pais, só não está porque os filhos já são adultos. Nessa perspectiva. Sofia, ainda tenho aqui mais 2 ou 3 questões, não te as vou colocar todas, elas são mesmo muitas. E há aqui um outro participante que nos pergunta se é mesmo necessário o CV antes da entrada no mundo do trabalho. Eu acho que é indispensável pelo que referi, que é realizarmos, chegarmos ao pé de um estudante até ao 9º ano, sentarmos com ele, e começarmos a pensar nas oportunidades, que ele já teve, o que é que está a fazer neste momento e o que é que pode estar planeado que deva fazer imediatamente a seguir ou no médio prazo. É um exercício, é uma ferramenta, é o cronograma do estudante e não é pô-lo ali num trilho que é pouco flexível. Não, se ele sabe o que quer, sabe o que é que o vai fazer feliz, no futuro, ele tem que escolher o caminho e trilhar o caminho. Por isso, é um exercício muito importante de autoconhecimento, de autodescoberta, precisamente para se organizarem e saberem onde estão, para onde querem ir. E não é um caminho fácil, é um caminho que inclui, eu digo, por exemplo, muitas vezes aos estudantes universitários, sigam no LinkedIn profissionais que têm a mesma formação, que estão a tirar, vejam em que cargos é que eles estão atualmente para verem o percurso profissional que eles fizeram. Se vos agrada esse percurso profissional, temos a certeza que foi um percurso bem sucedido, vencedor. Por isso, sigam pessoas que estão no mesmo caminho para terem inspiração e para saberem que é o caminho certo. Por isso, este exercício, antes do 12º ano, definitivamente que é indispensável. Indispensável. Por isso, dirias que mais do que necessário é fundamental. É fundamental, exatamente. É Muito fundamental. bem, muito É bem, muito importante mesmo. muito bem. Caminhamos rapidamente para o final da nossa sessão e eu tenho aqui uma outra questão que nos diz: seria possível, e são todas para ti, mas esta especialmente para ti, seria possível fazer várias intervenções junto de cada turma, aproximando os alunos à oradora, responder a questões? Isto porque nenhum dos meus adolescentes aceitou este convite, o que me deixou muito preocupada, porque não tem noção do que é o mercado de trabalho, do que é a vida. E os pais desses meninos? Não estavam lá para os aconselhar. Pois, Mas eu diria o seguinte, claro que eu estou disponível. A minha experiência, o meu dia a dia é o mentoring individual. Faço presencial ou online, os estudantes acabam sempre a optar por online, e faço o mentoring online em sessões de 90 minutos com os estudantes. Mas tenho muito gosto em preparar um webinar para determinada turma, em determinado local, ou se for aqui perto, em estar ao vivo e a cores, a falar com os estudantes, na presença do professor e responder a todas as questões. Se for um formato mais específico, vou fazer o levantamento da situação com o professor, e tenho muito gosto, esse é o meu trabalho. muito Claro bem. que sim, Portanto, posso fazer a mentoria em grupo, ou posso só fazer uma apresentação expositiva e esclarecer as dúvidas que tenham. O ideal é inspirar estes estudantes para este exercício de autodescoberta e de responsabilização, hum, de um caminho que têm que fazer e querem fazer para serem felizes, para serem seres humanos realizados. muito bem. Por isso, senhora professora, tem aqui uma aliada para a sua preocupação ser um bocadinho menor em relação a Claro que estas sim, questões, claro que sim, claro que este sim. envolvimento, este envolvimento.
Estamos a caminhar rapidamente para o final. Sofia, pedia-te um comentário final, uma intervenção final que quisesses acrescentar para depois eu voltar a passar os comandos à nossa Presidente da Associação de Pais para poder encerrar a sessão. O comentário final é que realmente fico muito satisfeita que aconteçam webinars como este de hoje e outros que eu vejo que têm lançado, que fazem chegar às famílias informação, inspiração, motivação, pessoas que são dedicadas e voluntárias nesta área, nestas associações. É um papel importantíssimo, determinante também para nós profissionais chegarmos aos alunos, chegarmos às famílias, e este é o caminho e é aquilo que podemos e devemos fazer para motivar mais os alunos, inspirar e para uma escola melhor e para estudantes mais felizes e mais bem-sucedidos. Resta-me agradecer a tua disponibilidade. Obrigada. Obviamente vamos falando bastante sobre estas coisas, portanto, eu já vou sabendo um bocadinho a forma como tu pensas e como funciona. Obrigado pela tua disponibilidade mais uma vez. Dizer que depois quem quiser, obviamente, o contacto da Sofia através da Associação de Pais ou diretamente no chat, se quiseres deixar os teus contactos, também te desafio a colocá-los para que toda a gente os possa ficar com eles. E para terminar, volto a passar a batuta à nossa Presidente, Marta Rodrigues. Muito obrigado a todos. Obrigado, Alberto, obrigado, Sofia. Foi sem dúvida nenhuma mais um grande momento. E se há pouco pedia aquela pequena dinâmica no início do que é uma escola ideal, agora pedia, já na reta final, o que é que levam deste webinar, numa palavra, aquilo que puderam, com tudo aquilo que a Sofia partilhou, através da moderação também do Alberto, o que é que foi para vocês esta partilha desta noite? Recordo, escrevia-se no início, a escola ideal é alegria, vida, segurança, partilha, união, inclusão, democracia, formação, construção de pensamento crítico, respeito, entre e ajuda e crescer em conjunto. Se isto não é aquilo que todos nós fazemos diariamente, eu acho que é, acima de tudo, isto a dobrar e muito mais. E depois, com aquilo que eu escrevi há pouco, e com um cheirinho de altruísmo, porque também faz-nos falta. Muito obrigado, Sofia, por ter aceito este convite e ter-nos colocado a falar sobre o currículo Vitae. Obrigado, Alberto, pela moderação, a todos os nossos convidados presentes, ao professor Carlos, que hoje foi apanhado de surpresa enquanto diretor. Estávamos a aguardar que se fosse possível termos aqui a nossa... Marta, uma brincadeira com o professor Carlos. O próximo webinar que entrar, se vir que sou eu o moderador, diz logo, eu não falo. Se calhar é melhor avisar, sim. Depende do tema, depende do tema. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Obrigado. Uma brincadeira. E obviamente, mas pronto, deixo já aqui o mote, 13 de novembro voltamos com um grande webinar a nível nacional e com uma temática fantástica que são os desafios da educação intercontinental. Por isso, fica aqui o desafio, pronto, a todos aqueles que, obviamente, senhores professores que estejam aqui presentes e também, não só aos nossos pais, há muitas coisas que passam por estes países fora que também são importantes, nós percebemos que nem tudo corre mal em Portugal. Um agradecimento, obviamente, aos meus digníssimos colegas que estão sempre comigo a fazer estas coisas, ao Alberto e ao Fernando, por terem aceito esta realização deste webinar, à Sofia e a todos os participantes, um bem-aja, uma boa noite e esperamos reencontrar-vos novamente no próximo mês nesta sala para falarmos de educação novamente. Muito obrigado, uma boa noite.